Boa noite a todos, boa tarde para Mariana, que está no Brasil, né? Sejam todos bem-vindos, sintam todos acolhidos e abraçados para participar desse estudo de hoje, o último estudo deste ano, de 2023, né? Nós estamos fazendo, então, o estudo do programa baseado na obra de Joana de Angeles, né? O Homem em Conflito, Desafios para o Ser Consciente. E o tópico de hoje é sofrimento como opção existencial e será abordado por Mariana. Então, Mariana, a palavra é sua. É certo. Então, boa noite para vocês, boa tarde aqui para a gente no Brasil. Então, boa noite para vocês. É muito bom poder estar aqui novamente, né? E ainda mais falando sobre esse tema que realmente assim ele suscita bastante questionamentos, né? Às vezes as pessoas escutam os espíritas falando a respeito do sofrimento inclusive, né, fazem questionamentos e alguns até enfatizam assim, mas como ter esse olhar em relação ao sofrimento, né? Então, assim, nós começamos então na obra Em Busca da Verdade, aonde a Joana de Ângeles ela está nos trazendo então, né, essa visão dos sofrimentos no mundo, né? O que que nós precisamos ter claro, gente, em relação aqui, que no mundo, né? No mundo, ou seja, na Terra, né? Então, nós estamos num planeta de provas e expiação, né? Passando então pelo processo de regeneração. E aí, quando a gente se depara com essas questões do sofrimento no mundo, a gente precisa ter o olhar sobre o ser, né, que nós somos seres espirituais, que estamos aqui na Terra, no mundo, num processo reencarnatório, aonde nós vamos passar, então, por diversas situações que nos suscitam, então, sofrimento. Mas como a gente percebe esse sofrimento é que faz a diferença. Então, Em Busca da Verdade, Joana, então, está nos falando sobre o sofrimento no mundo, né? Então, ela nos diz que o fenômeno do sofrimento faz parte inevitável da existência. Então, nós não temos como viver aqui no plano físico sem esse sofrimento. Por quê? Porque é necessário que nós possamos, então, entender que ele é um mecanismo de valorização do equilíbrio interior, né? Então, é uma diretriz para que a gente possa chegar, então, a uma vivência de bem-estar. E aí, ela também enfatiza que a ausência dos sofrimentos no mundo é uma fantasia que não existe, né? Então, a partir deste pressuposto que a Terra é um mundo de provas e expiações, não tem como, num mundo de provas e expiações, nós extirparmos o sofrimento, nós sairmos, né, deste contexto, porque ele é de provas e expiações, né? Então, isso está muito relacionado com este mito do paraíso perdido, né? E aí a gente vai vendo, né, que nós, todo momento da nossa existência, nós somos desafiados, né, para que a gente possa, então, buscar soluções. Quando nós olhamos o nosso dia a dia, situações coloca num copo, por favor, tá? Desculpa, eu estava pedindo uma aguinha aqui, tá? Então, quando nós olhamos essas situações do cotidiano como problema, realmente nós entramos num sofrimento muito grande. Agora, quando a gente percebe que algumas questões do nosso cotidiano, elas são desafios, elas nos desafiam a acharmos soluções, e soluções que nos coloquem numa situação aonde nós saímos da condição de vítimas, obrigada, saímos da condição de vítimas para sermos, então, autores, né, das nossas escolhas. Estamos, então, neste mundo, né, de provas e expiações, para que a gente possa, então, passar por esse processo de aprendizagem. Porque a Terra, ela é uma escola. Então, ou seja, se a Terra é a escola, a nossa sala de aula é dentro dos nossos lares, é nesses contextos aonde nós estamos sendo colocados. Então, a Joana enfatiza que essa ânsia de liberdade plena é geradora de sofrimento
quando da impossibilidade existente de eleger-se apenas o bem em detrimento do mal. Então, nós vivemos, então, transitando entre a questão do bem e a questão do mal, né? E é necessário que a gente transite entre o bem e o mal para que a gente possa realmente ter o merecimento de fazer as escolhas que sejam voltadas sempre à moralidade e ao bem. E aí, quando nós somos, então, instigados, estimulados a fazer com que este ser moral ele apareça, às vezes nós entramos em conflito. Por que que nós entramos em conflito? Aliás, às vezes não, sempre a gente entra em conflito, né? Por quê? Porque nós estamos acostumados a termos um tipo de conduta. E à medida que a gente vai conhecendo o Evangelho e que a gente vai sendo convidado a fazer novas escolhas, a gente vai entrar em conflito. Por quê? Porque a gente ainda não faz todo o bem que sabe que deveria fazer, né? E ainda permanece fazendo um mal que às vezes a gente não quer mais fazer. Lembram da assertiva de Paulo de Tarso, né? Que ele não fazia todo o bem que ele conhecia, né? E que se via de forma recorrente ainda fazendo mal. E aí a gente vai ver, então, né? Então, o Buda, ele nos faz, então, um chamado, né? Então, quando ele faz uma reflexão sobre o sofrimento, ele nos apresenta, então, algumas verdades. E aí a gente vai vendo, então, né, a partir, então, dessa proposta de Buda, a gente vai tendo, então, uma conexão com esse ser que busca, né, o alívio do sofrimento. Então, como é que a gente faz esse processo, né? Então, aí a gente vai, à medida que a gente vai estudando, e adentrando e aprofundando um pouquinho mais esses entendimentos, a gente vai vendo que o sofrimento, ele é uma, quando optamos pelo sofrimento, é quando a gente teima ainda a agir contra as leis de Deus. Existe uma lei que ela é uma lei divina, que ela é uma lei natural, e quando nós que estamos aqui no plano físico, a gente teima em repetir aqueles comportamentos negativos, agressivos, que nos desequilibram, que faz com que nós entremos em distonias mentais, a gente vai, então, optando pelo caminho, então, né, do sofrimento. E aí, o que que a gente precisa estar entendendo, então? Que nós somos livres, né, para escolhermos, mas cada vez que nós fizemos uma escolha, nós vamos ter que responder por essa escolha. E aí é importante a gente poder olhar quantas vezes nós nos encontramos nessa imaturidade psicológica, agimos como crianças e não queremos arcar com a responsabilidade das nossas escolhas, né? Então, nós somos livres, sim, né? De forma recorrente, nós vamos estar nos deparando com essa situação, né? De seguirmos este caminho ou outro caminho, né? Então, vamos pegar, né, a porta estreita, né? Então, quando Jesus nos faz essa proposta da porta estreita, ele está nos dizendo exatamente isso, que nós temos o direito de escolhermos, mas a gente vai saber que a porta que é mais larga, que é a da perdição, como nos é colocado, todo mundo segue por este caminho, porque é mais fácil. Agora, quando nós vamos escolher este caminho do cumprimento das leis divinas, a gente vai vendo que existe um sofrimento muito grande, né? Porque essa escolha ela vai nos gerar conflito, e nos gerando conflito, muitas vezes nós entramos numa situação de sofrimento e a gente está sempre fugindo do sofrimento. O homem vive constantemente fugindo do sofrimento. E aí ela nos fala mais, né, que as experiências, então, reencarnacionistas, mediante as quais em uma existência se reparam com erros da anterior, transformando em conquistas o que antes fora prejuízo, aprimorando os sentimentos e desenvolvendo o intelecto, de modo a enriquecer o self e predispô-lo a uma real individuação. Então, quando é que a gente tem essa predisposição para a individuação? Quando a gente consegue entender este ser, né, que está aqui reencarnado e que somente no momento que nós estivermos dispostos a olhar o passado e reconstruirmos essa nossa história de uma forma mais consciente, mais lúcida, é que nós vamos, então, né, estarmos caminhando
caminhando, então, realmente para a nossa individuação, que é exatamente esse processo, né, de você poder se assumir, ocupar um lugar que é seu, né, e que constantemente a gente está sendo convidado na existência e geralmente a gente opta, então, pelo caminho mais fácil, né. E aí a Joana também nos fala a respeito dessa criança maltratada, né, que quer permanecer neste colo da mãe, né. Então, ou seja, quando eu me nego a crescer, quando eu não dou conta de suportar esses conflitos, a dor que esse conflito ocasiona, nós queremos então estar nessa condição, muitas vezes, de infantil e permanecermos então no colo da mãe. E aí, o que que a gente vai fazendo, né? A gente vai acentuando esses nossos sofrimentos, porque a gente se nega a crescer. Então, quando nós permanecemos com essas situações infantis, esses comportamentos infantis, aí o que que nós fazemos? Nós negamos, então, aquilo que está junto conosco na existência, ou seja, o convite à transformação, então, o convite à reforma moral. Então, se nós nos condicionamos a viver uma vida de infantilidade, uma vida onde nós nos utilizamos de personagens para nos relacionar com este, para nos comunicarmos com as pessoas, nós fugimos então dessa possibilidade de crescimento. E à medida que a gente foge dessa maturidade, nós entramos então numa condição muitas vezes de vítima diante da existência. Aí a gente se nega a crescer. E aí quando o indivíduo ele se vitimiza, ele com certeza vai sofrer, porque qualquer coisa que aconteça com ele, ele vai se sentir injustiçado. São aquelas situações, às vezes, de uma perda de um ente querido, né? Então, que muitas vezes ele culpabiliza Deus por ter lhe colocado naquela situação de sofrimento, né? Alguns segmentos, por exemplo, assim, ó, que a gente vê diante da sociedade, né? E aí a pessoa não vai se responsabilizando pelas suas enfermidades, perde objetivos, às vezes, assim, esse imediatismo, a capacidade de tolerância, pouca capacidade de tolerância à frustração. Então, ou seja, a pessoa vai distorcendo e buscando, então, formas escapistas de estar no mundo, né? E aí a Joana também enfatiza que os sofrimentos encontram-se no mundo porque os espíritos que o habitam ainda permanecem no período de desenvolvimento ético-moral, em que a dor lhes constitui uma necessidade psicológica. Então, ou seja, nós ainda não estamos suficientemente moralizados para darmos conta daquilo que é necessário. Então, muitas vezes, a nossa noção de bem e mal, ela é distorcida. Às vezes, o nosso senso de justiça também não é tão justo, ele acaba sendo parcial, principalmente para com aqueles que estão conosco na caminhada. Então, eu acabo muitas vezes exigindo um comportamento do coleguinha do meu filho, mas eu não exijo do meu filho, então eu não consigo ser justa. Às vezes, eu busco o reconhecimento numa vida de fantasia e não assumo a minha própria identidade. Então, eu uso uma máscara e aí eu vou distorcendo também as minhas relações. Por quê? Porque não existe veracidade, porque existe uma persona que está ali se relacionando, e aí eu vou vendo o quanto distanciado de mim mesma, ou seja, deste self, eu estou enquanto espírito em evolução. A respeito de proceder no bem, né? A gente carrega, então, essa crença desse Deus que é antropomórfico, que é uma figura de um velhinho, que está lá e que nos castiga. Então, o que que nós fizemos muitas vezes? Nós vamos fazendo algumas negociações com Deus. Então, embora nós tenhamos já esse conhecimento, né, espiritual, às vezes a gente vai fazendo algumas promessas
promessas, alguns acordos com Deus que são interesseiros e acreditando então que se nós fizermos aquilo que a gente combinou com Deus, aquela promessa, nós não seremos punidos, porque a visão ainda da maioria dos homens é que Deus, ele castiga, é aquele Deus ainda apresentado por Moisés na primeira revelação cristã, de um Deus punitivo, de um Deus que castiga. Mas a doutrina espírita, através da figura de Jesus, que é a segunda revelação cristã, ela nos apresenta então um Deus como Pai. Então Jesus nos traz o Deus como um Pai, o Deus de amor, esse Deus que é Pai e que ama todos os seus filhos. Então nós vamos saindo deste condicionamento do Deus que castiga para termos o entendimento deste Pai que é amor. E a doutrina espírita, então, nos diz, né? Então, lá, a primeira pergunta lá do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Olha o que Kardec faz. E aí ele nos apresenta, então, um Deus que é realmente misericordioso, justo, e aí nós vamos entender que precisamos sair dessa prática religiosa que nós estamos acostumados a realizar, né, no nosso cotidiano, para podermos nos relacionar com esse Deus de amor, que dá oportunidades iguais a todos os seus filhos e que, com certeza, quando nós ainda num plano de provas e expiações, vamos transitar muito ainda pelo mal. E o bem é uma escolha que nós todos precisamos fazer e permanecermos no bem para que a gente possa efetivamente sair dessa condição de sofrimento, porque nós entramos em sofrimento quando a gente infringe as leis de Deus e automaticamente, ao fazermos essa escolha, nós vamos, então, né, arcar com as consequências das nossas escolhas. Aí a gente vai vendo, né, que essa relação, essa conquista, né, do reino dos céus, né? Então, o reino dos céus não como um local, não, mas como um estado emocional da psique, deste ser que nós somos, este ser espiritual. Então, a Joana nos diz que os sofrimentos no mundo, eles defluem, então, dos dramas existenciais dos indivíduos em desajustes e carência afetiva, tresmalhados do rebanho, aguardando que o pastor deixe as demais ovelhas para buscar. Então, veja, né? Então, são os dramas individuais, cada pessoa carrega a sua própria história. Então, como espíritos em evolução, nós temos os nossos comprometimentos do passado. E à medida que a gente não olha para essa necessidade de mudança comportamental, por quê? Porque a existência nós temos um projeto reencarnatório, e dentro desse projeto reencarnatório da atual existência, nós precisamos, então, nos desfazer de alguns comportamentos que nós adquirimos em existências anteriores e que agora a vida nos coloca frente a frente esse comportamento. Então, a carência afetiva, como a Joana nos colocou aqui. Então, essa carência nós precisamos aprender a olhar para nós e construirmos em nós essa certeza do auto-amor e não buscarmos nas outras pessoas que elas supram as nossas carências afetivas. É muito comum que às vezes a gente case, né, e queira que o nosso parceiro ou a nossa parceira atenda às nossas carências afetivas, acreditando que são eles os responsáveis por suprir, né, essa ausência que nós carregamos. Mas é necessário que a criatura possa se dar conta, cair em si, para que ela possa, então, construir em si esse entendimento de que, como filho de Deus, né, ela é amada, ela está aqui na existência para poder se conduzir de maneira, né, generosa, em primeiro lugar, consigo mesmo. E essa generosidade vai abrindo, então, caminho para o desenvolvimento do auto-amor. A Joana também nos traz o exemplo, né, que neste período, então, de conflito que o ser vive, né, dessa relação com Deus ainda, este Deus que castiga, né, a criatura, então, assume a postura do filho pródigo.
Então, né, o filho pródigo, o que que o filho pródigo faz? Ele pega e junta toda a sua herança, pede para o pai a sua herança e vai viver em outros países e gasta toda aquela fortuna, né? Então, vivendo essas experiências em desacordo com o pensamento daquele pai, que era um pai que tinha uma vida financeira organizada, que estava construindo um futuro para os filhos, e esse filho, então, gasta a fortuna antes. O que que nós podemos fazer uma analogia conosco, né? Então, nós não cumprimos a lei, nós nos afastamos do Pai, nós fomos para um país distante, né? E está nos falando, então, dessas nossas existências. E muitas vezes, ao nos distanciarmos do Pai, muitas vezes não, sempre que nós nos distanciamos do Pai, nós vamos entrar em sofrimento. Por quê? Porque nós não conseguimos, então, a passar pelas experiências sem que nós possamos contar com essa misericórdia de Deus. E aí, o que que aconteceu com o filho pródigo? Ele retorna ao lar. Então, quando ele retorna ao lar, ele cai em si. Ele, quando no momento que ele está comendo o alimento junto com os porcos, ele cai em si. E quando ele cai em si, ele lembra, né? No que faz ele cair em si, é ele lembrar que na casa do pai dele, os serviçais eram mais bem alimentados do que ele estava sendo alimentado ali junto com os porcos. Então, neste momento, ele cai em si e vai em busca deste pai, né? Ele sai deste lugar onde ele está e ele vai ao encontro do pai, que o recebe de braços abertos. E a gente vai percebendo que essa é a relação que a gente precisa estar desenvolvendo com Deus, que nos espera, sim, sempre de braços abertos, independente das escolhas que nós tenhamos feito, né, do caminho que a gente está seguindo, a todo momento nós somos convidados a voltarmos para essa casa do pai. E aí a Joana coloca uma assertiva aqui que eu achei bem interessante da gente estar convivendo, né? E ela diz o seguinte, que nós podemos considerar os sofrimentos como talentos, que são concedidos para dignificar os seus possuidores, que os deverão aplicar de maneira produtiva. E quando a gente escuta isso, gente, é aí que muitas vezes as pessoas questionam o olhar daquele que é espírita, né? Como que você vai olhar o sofrimento como um talento? De que forma olhar o sofrimento, a dor como um talento? Mas o talento no sentido da pessoa se manter firme, com resignação e com coragem. E aí ela coloca, né? Então, o exemplo de Jó. O que que aconteceu com Jó? Ele confiava tanto, tanto em Deus, e aí ele é tentado, então, pelo Satanás, que colocou em dúvida, né, a fé, né, e a fidelidade dele em relação a Deus. E Jó permaneceu confiante em Deus, perdeu tudo, viveu, né, passou por situações de muita dificuldade, mas ele não deixou de confiar em Deus. E com certeza é neste momento que a Joana está nos fazendo, então, olhar o talento, né? Então, essa potencialidade de, apesar da dor, apesar do sofrimento, o indivíduo se manter resignado e com coragem, né? Então, no momento que você tem a fé desenvolvida em Deus, mesmo diante daquelas situações que parecem ser insuportáveis, o indivíduo ele vai permanecer confiante, né, nessa divindade. Eu vou só tomar um pouquinho de água aqui. Aí a gente pode, então, inclusive, lembrar dos cristãos, quando eles eram colocados, né, nos circos, e eles iam cantando músicas, né, e a fé deles era motivo de muito conflito, né, para os romanos, porque como que eles iam, né, sendo atirados às feras e eles iam daquela forma cantando, mas, né, aquilo causava muita estranheza, né, para aqueles que não tinham essa fé desenvolvida. A gente vai vendo na história outras pessoas, por exemplo, nós temos o personagem do Viktor Frankl, né? O que que aconteceu com o Viktor Frankl? Ele foi vítima, então, do Holocausto,
E mesmo diante de toda aquela situação de sofrimento que ele viveu ali dentro do campo de concentração, ele nunca perdeu, né, a sua fé. Então ele usou uma assertiva, né, que era de Nietzsche, que quem tem um porquê aguentam qualquer como, ou seja, ele sabia o que movia ele era encontrar a esposa, encontrar a família depois que ele saísse dali. Só que no momento em que a guerra termina, quando ele está saindo nos portões do campo de concentração, o repórter ele vem e pergunta para ele, né? O que que você vai fazer a partir de agora? Naquele momento ele ficou sabendo que o pai, a mãe, o irmão e a esposa haviam morrido no campo de concentração. Então ele não teria mais nenhum familiar quando ele saísse dali. E ele diz então para o repórter: eu farei da minha vida uma vida digna de ser vivida. Então, o que que a gente percebe na conduta desses indivíduos, né? Que é o que a Joana está falando do talento, né? Então, da pessoa viver com coragem e resignação. É a capacidade de resiliência desses indivíduos que faz com que eles continuem vivendo, né? E enfrentando os desafios que a vida propõe com muita resignação. Então, é nesse sentido que ela fala. E é claro que a gente sabe, né, o quão difícil isso é de fazer, né? Então, a gente vai vendo aqui que existe algumas coisas, bastante coisas que fazem com que os indivíduos ah, entrem em conflito, né? E uma das coisas, né, é a antinomia, que é a presença de duas formas conflitantes, né? Então, aqui ela nos traz o exemplo do velho, dos dois testamentos, do velho e do novo, né? Então, no Velho Testamento, nós temos então um Deus que castiga, que é inclemente e que gosta de ser temido. E no Novo Testamento, a misericórdia e a compreensão. Então, o que nos remete? Aquilo que nós havíamos falado antes, né? Então, o Velho Testamento, né, apresentado então por Moisés na primeira revelação cristã, e o Novo Testamento apresentado então por Jesus, aonde nos coloca Deus como Pai. E isso causa então conflito na criatura, né? Então, o que que a gente precisa entender? Que o mal ele não vai desaparecer. Tá? Então, por quê? Porque se nós estamos, então, num mundo de provas e expiações, neste momento nós ainda vamos conviver, né, com o mal. O mundo passando para um mundo de regeneração, ainda teremos a presença do mal em menor grau do que no mundo de provas e expiações. Mas o que a gente precisa entender é que a gente também vai viver sempre, né, com a sombra e com a luz. E é justamente neste entendimento de que a sombra e a luz elas estão em nós, é que nós somos desafiados, porque a gente sempre pensa que o mal como gerador desse sofrimento e a luz, né, nós precisamos entender que eles estão em nós, que a gente não tem como separar. Né? E à medida que a gente vai entendendo, a gente vai o quê? Né? Fazendo consciência. E é justamente no fazer consciência que a gente vai conseguindo ter essa percepção maior. E aí a gente vai conseguindo entender o processo de iluminação interior e aí vai saindo dessa sombra existente. Porque quando nós ficamos neste pensamento ainda de vitimização, nesse pensamento do Deus injusto, do Deus que castiga, a gente vai mergulhando cada vez mais na dor e no sofrimento. Né? Então, encarar o sofrimento é uma necessidade e um entendimento do ego. E aí a gente vai vendo que, à medida que a gente vai fazendo essa consciência, a gente vai saindo, então, de algumas crenças que a gente carrega. E aí a Joana nos coloca que um dos caminhos, um valioso contributo que nós temos é a prece, que é essa comunicação com Deus através do pensamento, de confiança, entendendo que neste momento da oração nós vamos
captar muitas energias poderosas, né? E aí a gente vai vendo que à medida que a gente desenvolve, então, essa fé, nós vamos nos fortalecendo. Então, né, ela enfatiza, então, que o sofrimento, portanto, no mundo, né, são portadores de várias conceituações, de significados específicos e próprios, né? E aí ele torna-se um grande mal para uns e superior bem para outros. Aí o que que ela está nos falando? Ela está nos falando justamente dessa questão da percepção. Então, de como nós percebemos as coisas. Então, aquilo para algumas pessoas, né, que têm um pensamento ainda muito materialista, né, esse sofrimento ele vai ser sempre um castigo. Mas para aquele que já tem consciência do ser imortal que nós somos, às vezes o sofrimento é apenas um degrau para que a gente possa avançar um pouquinho mais, né? E aí nós vamos entendendo, então, todo este processo, tá? Hã, aqueles indivíduos, né, que são mais fragilizados diante do sofrimento, ela coloca que geralmente as pessoas chegam naquela situação, né, de questionar Deus. Então, por que que Deus fez isso comigo? Por que que acontece só comigo? Aí é o momento em que a criatura se vê realmente vítima, né, e castigada por Deus. Então, é aquele pensamento ainda, né, do Deus que é cruel. Enquanto que a doutrina espírita, ela nos propõe, então, este olhar para o Deus, né, que é amor, que é bondade. E aí, quando nós temos, então, essa noção do Deus que é Pai, amor e bondade, a gente vai, então, desenvolvendo a fé, né? E aí, através da oração, vai adquirindo mais resignação, né? E aí conseguindo enfrentar essas situações que no primeiro momento pode parecer insustentável. E aí a gente sempre coloca assim, né, um dos exemplos que eu acho que é o mais desafiador para o homem no mundo, é realmente a perda, né, dos entes queridos, né? Que aí a gente precisa estar entendendo, né, todos nós iremos um dia desencarnar. Então, a morte ela não pode ser encarada como um castigo de Deus, e sim como um processo de evolução que está na nossa condição de criaturas em evolução. Então, a morte é apenas o término, né, deste corpo físico, mas, né, o espírito, então, ele é imortal. A vida continua, né? A vida é eterna. A existência, sim, que é por este período, então, aonde o corpo, né, perece. Então, o que que acontecia quando Jesus, né, fazia as curas, né? Então, ele sempre interrogava: "Tu crês que eu posso te curar? Se tu queres que eu te cure, né, então é preciso que desenvolva, então, a fé". Então, esse entendimento de Deus Pai faz com que a gente vá buscar dentro de nós esse recurso, né, que é a fé, essa força mental, né, que faz com que nós possamos, nos sentir fortalecidos e encorajados para o enfrentamento das vicissitudes. E aí a Joana nos diz o seguinte: a ação, portanto, da vontade em qualquer área de comportamento é relevante por ensejar a produção de neurocomunicadores que promovem saúde. Então, à medida, né, que a criatura ela busca na fé religiosa saudável, bem direcionada, ela adquire e oferece significado para a existência. E aí, automaticamente, independente da condição em que ela é testada, ela vai conseguindo achar nesses recursos internos ah, o suporte que ela necessita para dar conta desses desafios, tá? Então, gente, olha, ela termina nos dizendo neste Em Busca da Verdade: à medida, portanto, que sejam adquiridas a consciência de si, a compreensão do significado existencial, o dever de superar a sombra após aceitá-la, o sofrimento cede lugar ao estágio de harmonia propiciadora da individuação.
tá? Então, esse aqui é o Busca da Verdade. Mas nós temos, né, mais 2 conteúdos que aí eu vou dar só uma pinceladinha por cima, porque esse aqui eu acredito que ele foi bem completo, né? Então, né, ela nos fala, assim, eu vou trazer de forma resumida, assim, o que que ela nos fala no Plenitude, né, sobre o sofrimento, que é importante a gente não ficar nessa ideia de que a gente vai viver num mundo sem sofrimento. E aí a gente não tem como fugir das aflições, né? Daquilo que a vida nos coloca como desafio, porque senão o que que a gente está fazendo? A gente está se negando a aprender, né? Então a gente vai sim ter o sofrimento. Todos tentam passar ilesos ao sofrimento, ou tentam diminuir a intensidade e acalmá-lo. Então, a gente vai percebendo durante toda a história da humanidade, sempre foram buscados, né, recursos para sair das situações de conflito e de sofrimento, né? E sempre na história a gente vai vendo, né, que o sofrimento sempre foi visto como um castigo de Deus. E somente com essa proposta, então, né, da doutrina espírita, né, do próprio Jesus e agora da doutrina espírita, é que a gente vai vendo, sim, né, que Deus não castiga, mas que o homem, ele precisa entender que quando ele faz uma escolha, ele vai ter uma consequência. E aí a gente vai vendo que muitas vezes, quando ele é convidado na existência, ele é convidado para ter uma conduta mais assertiva, mais equilibrada, ele busca formas escapistas. E quais são essas formas escapistas, né? O próprio uso de substâncias psicoativas, né? Então, por exemplo, o uso do cigarro, o uso da bebida, o uso de drogas, né? Faz com que a pessoa, assim, ela vai ficando anestesiada, e aí o que que ela faz? Ela sai daquela realidade. Então, à medida que ela sai da realidade, ela acredita que ela não vai ter que responder, né? Ou não vai ter que dar conta por aquela dor, só que ela não deixa de sofrer. É só uma forma escapista, né? Ela está só adiando o acerto com a própria consciência, né? Então, de forma ainda infantilizada. Porque a gente só consegue evoluir quando a gente passa por esses estágios de evolução. E aí a gente vai vendo, né, que muitas vezes Jesus curava e depois que ele fazia as curas, ele era questionado até pelos seus discípulos, né? Quando ele fez a cura dos leprosos, o que que aconteceu? Pedro encontrou Jesus chorando e ele perguntou: Mestre, por que choras? E ele disse, então, que ele havia curado os corpos daquelas criaturas, mas ele não tinha conseguido curar a alma adoecida daqueles indivíduos, porque neste momento eles já tinham corrido para as tavernas e para os prostíbulos. Então, ou seja, as questões morais daqueles homens não tinham sido resolvidas, eles não eram mais leprosos do corpo, mas eles permaneciam leprosos da alma. E uma das perguntas que uma das afirmativas que Jesus fazia após as curas era a seguinte: vá e não torne-nos a pecar. Então, ou seja, se você reincide no erro, você vai ter como consequência o sofrimento novamente. Então, por isso que é importante, quando a gente buscar a mudança, a gente não recorrer, né, no erro. Por quê? Porque nós vamos voltar àquela mesma condição de sofrimento novamente, tá? Então, é importante a gente poder olhar que o sofrimento, ele pode ser considerado, então, uma doença da alma. Ou seja, toda vez que a gente, né, tem escolhas, né, e que nós vamos em uma direção que nos produz desequilíbrio, a consequência disso será o sofrimento. E uma das situações que nós podemos colocar, inclusive como exemplo, é a questão das obsessões. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos
envolvidos por entidades espirituais que só conseguiram ter acesso a nós porque nós incorremos nos mesmos erros do passado. Então, ou seja, se no passado nós éramos muito orgulhosos, muito ambiciosos, e na atual existência nós estamos exatamente do mesmo jeito, com certeza aqueles espíritos que nós tínhamos alguma pendência no passado, eles vão nos encontrar pela repetição do comportamento. Então, quando nós repetimos o comportamento, nós somos identificados, então, por estes obsessores que muitas vezes estão nos procurando, porque nós mudamos, não estamos mais numa condição, sei lá, masculina ou feminina, e no passado nós nos equivocamos com eles, estávamos numa outra condição, mas aí eles nos encontram por causa da repetição do comportamento. E aí a gente vai muitas vezes, nos se deixando envolver por essas entidades que interferem na nossa vida, né? Olha a pergunta: os espíritos interferem na nossa vida? Sim, muito mais do que podeis imaginar. É isso que está lá no livro dos espíritos. Então, se eles interferem, é necessário a gente poder ter esse entendimento de quem efetivamente nós somos, para que a gente não seja, então, instrumento, né? Ou seja, marionete desses espíritos que nos manipulam quando nós estamos em desequilíbrios. Então, no momento que nós estamos em sofrimento e que nós teimamos, né, em agir de maneira infantilizada, em não modificarmos, em não perdoarmos, em sermos agressivos, seja aquilo que nós estamos fazendo na atual existência, né, aí nós acabamos muitas vezes ficando na mão dessas entidades. Então, se nós fizermos escolhas, automaticamente nós vamos arcar com a responsabilidade disso, tá? Então, ou seja, se nós somos violentos, se nós somos agressivos, né, nós vamos criar uma psicosfera que traduz exatamente nossa condição emocional neste momento. Então, ou seja, vamos sintonizar nessas faixas vibratórias mais baixas, e aí as companhias espirituais que nós teremos serão exatamente essas. Né? Então, ou seja, todo sofrimento, ele é resultado da nossa condição moral e emocional. Então, se hoje eu estou sofrendo porque me separei, com certeza essa separação, né, teve componentes não apenas moral, como também emocional. E aí a gente precisa estar entendendo isso, né? Que para dar conta, né, dessa situação, nós temos que olhar qual é a forma com que nós estamos nos conduzindo nas nossas relações. Né? Muitas vezes, criaturas que são embrutecidas, elas cobram, né, educação, cobram amorosidade dos outros, e elas não conseguem fazer um juízo de valor de como elas estão se conduzindo nas relações. Porque toda vez que a gente entra em crise, uma crise familiar, uma crise no emprego, a gente precisa estar olhando quais foram os fatores, quais foram as nossas ações que contribuíram para que nós estivéssemos, então, nessa crise, né? E aí a gente, na maioria das vezes, a gente foge dessa realidade, e aí, ao fugir da realidade, nós permanecemos ainda em sofrimento, né? Então, somente essa verdade ela é capaz de curar. Quando nós aceitamos a nossa imperfeição e a partir do momento que a gente se reconhece imperfeito, a gente começa a lançar a mão dos recursos internos que nós temos e também dos recursos externos, que seja assim, ó, poder fazer o uso da meditação, né, da reflexão, da visualização terapêutica, né, todos esses recursos, né, da prece, da fluidoterapia, né, nós vamos, então, conseguindo entrar numa situação de maior equilíbrio. E aí a gente vai vendo que esses recursos, eles trazem alívio. Não trazem a solução, né? Mas trazem alívio para que a gente possa encontrar a solução quando a gente age de maneira refletida.
Então, o autodescobrimento, ele oportuniza a gente entender o nosso modo de funcionamento. E aí, quando a gente entende o nosso modo de funcionamento, a gente entende que precisa se transformar. E aí, nós nos assumindo, ocupando o nosso lugar, nós estamos, então, caminhando, então, para esse processo também de individuação. Por quê? Porque nós estamos buscando ser quem efetivamente nós somos, tá? Então, ou seja, toda a conduta reta nos leva ao alívio da dor. E aquela conduta que se mantém em desalinho nos leva, então, para o caminho do sofrimento. Porque nós somos escravos do nosso passado, ou seja, das existências, de tudo que nós fizemos no passado. Mas nós somos o dono do nosso amanhã quando nós agimos de forma consciente no nosso dia a dia. Então, o sofrimento com revolta nos distancia do antídoto. Qual é o antídoto do sofrimento? É o amor. Né? Então, quanto mais nós nos revoltamos, mais nos afastamos, então, da medicação que é o amor, né? E porque tanto o sofrimento quanto o amor, eles são mecanismos de evolução. Nós todos somos convidados, né, a cumprirmos com essa lei de Deus. Então, nós somos convidados pelo amor. Quando a gente não consegue cumprir com essa lei do amor, né, a gente, então, é convidado pela dor. E aí é justamente no momento em que nós ficamos, às vezes, revoltados, que a gente acredita que nós não precisamos passar por isso, né? E aí a gente foge, né, dessa condição de espíritos em evolução. Aí a gente está se colocando já como se nós fôssemos um espírito que já tivesse alcançado essa evolução e não como criaturas imperfeitas, né, e que estão ainda numa condição de evolução, né, de busca, né, de caminho. Nós estamos caminhando, mas ainda não conseguimos alcançar. Então, quando nós nos sentimos injustiçados, nós nos condicionamos a permanecer nessa criança psicológica, né? E aí a gente precisa estar entendendo que para sair da condição de infância, nós precisamos ter uma conduta, então, né, mais voltada à resignação e à coragem, como nós colocamos, né, anteriormente, como a Joana nos trouxe lá no Busca da Verdade, né? Então, usarmos, então, talvez desse talento da resignação e da coragem para nos colocarmos numa situação, né, menos conflitiva. E aí ela fecha, então, nos falando que a educação calcada nos valores ético-morais, né, não castradora, estimula a consciência de dever e responsabilidade do indivíduo para com ele próprio. Então, a importância, gente, assim, da gente poder estar trabalhando esses nossos valores éticos e moral, né, porque este conhecimento prepara e seleciona o que lhe é útil e saudável, ajudando nesse crescimento interior para a sua realização pessoal, tá? Então, gente, este é o conteúdo. Eu vou deixar uns minutinhos aqui para a gente poder estar conversando, falando a respeito desse conteúdo do sofrimento. Vocês vejam que é muito conteúdo para a gente falar, né? Mas eu acredito que a gente conseguiu trazer um pouquinho do que a gente tem ali na obra da Joana. Tá? Eu fico à disposição para os questionamentos, se tiver algum. Trouxe sim, Mariana, você trouxe um resumo muito bom para a gente, para a nossa reflexão, né? Deixa eu ver se o pessoal tá todo mundo refletindo. Mas enquanto o pessoal está refletindo, essa questão do sofrimento como talento, né? É um olhar novo para o sofrimento, um olhar novo que a maioria de nós já tenta pôr em prática, né? Que é entender o sofrimento como forma de crescimento espiritual e de assim ver, né? Ver que não é castigo,
E a gente Uhum. já também, eu acho que todos nós também já temos a consciência de que não é o sofrimento que vai nos proporcionar, ajudar no nosso crescimento espiritual, mas a forma, né? Porque sofrer reclamando não vai estar nada, a gente vai ter que fazer, né? Agora, Uhum. É. a gente encara o sofrimento como uma maneira de crescimento, uma maneira É. é, de crescimento Sofrimento é espiritual. opcional. A dor ela acontece, mas o sofrimento é opcional, né? É, O Chico Xavier é que nos diz o seguinte, assim, ele diz que é como se nós estivéssemos caminhando na beira de um precipício, tá? Aí o que que Deus faz? Ele coloca algumas grades na volta do precipício com pontiagudas, né? Então, na ponta de cada uma daquelas grades tem, né, é como se fosse um, o ninho, o espinho. é, é, é um espinho, uma lança, né? Uma lança, cada uma delas como se fosse uma lança. Cada vez que a gente está a perigo de cair no precipício, a gente encosta o corpo na lança, se machuca e sai dali para não cair no precipício. Então é isso que o Chico Xavier nos diz. Se a gente tiver esse olhar, a gente vai entender. Então, olha, nós nos machucamos ali naquela grade pontiaguda, né? Mas a gente não caiu no precipício, então poderia ter sido pior, né? Às vezes a gente esbraveja porque chegou atrasado, né? Quando houve, né, aquele atentado das Torres Gêmeas, depois do atentado, quantas e quantas pessoas disseram que graças a Deus elas se atrasaram para ir trabalhar naquele dia, né? Então, ou seja, assim, teve um marido que fez um depoimento que ele ficou muito furioso porque a esposa atrasou ele para ir no trabalho e ele era muito assim metódico, ele não podia se atrasar nunca. E se ele não tivesse se atrasado dando carona para a esposa, ele estaria lá na torre às 8 horas. Então, com certeza, ele teria desencarnado. E graças àquela esposa que atrasou ele, que pediu carona, ele teve que levá-la no trabalho, porque o carro tinha ido para o concerto, ele teve que mudar o roteiro dele, então ele chegaria no horário, ele não ia chegar atrasado. Às 8 horas era ele que chegava, mas o horário dele era 8h30, né? Tá? Só que como ele chegava sempre cedo, teoricamente as torres já teriam caído, né? Então, quantas vezes assim, ó, a gente é incompreensível, exigente, rígido, né, diante de determinadas situações, e isso nos traz o sofrimento por conta da condição que a gente se coloca, né? Então, quando a pessoa é muito rígida, ela se coloca numa situação de sofrimento porque ela não aceita uma outra alternativa, né? Então, ela entra em conflito, olha, então, ou fica furiosa com a pessoa porque a pessoa não cumpriu com o horário com ela, né? Então, ela é tomada de ira, né? Então, ela cria uma psicosfera de animosidade na volta e automaticamente isso é gerador de sofrimento, né? Então, ela se colocou nessa situação. Então, a gente precisa estar olhando para isso, que muitas situações nós criamos necessidades que nós não temos porque ficamos Mariana, condicionados a um determinado comportamento que não nos leva ao aprendizado, que não nos gera uma vida mais leve, né? A gente pode ter uma vida leve. É. Ó, temos uma perguntinha da Mônica. oi, oi, Mariana. Tudo bem, É, querido? tudo bem? É muito complexa essa situação, né, de sofrimento. É uma busca constante de compreender, porque você falou aí do sofrimento que a gente realmente vai contra as leis de Deus. Eu achei isso assim muito interessante essa ligação, porque a gente estuda, a gente lê, mas a gente às vezes tem algumas conexões que a gente esquece de fazer, né? Aham, E pois é, mas aí eu fiquei pensando assim, mas é aquele sofrimento, porque claro, existe muito sofrimento somático, né? A gente soma e a gente vai dor de barriga, e às vezes é câncer, às vezes outras coisas. Mas aí eu fico pensando assim, e aquele sofrimento que a gente também, por sofrer, a gente causa nos entes queridos, né? Existe uhum, esse sofrimento e o outro sofrimento também é aquele que a gente não consegue estar dentro do outro que a gente ama para resolver, que é impossível. Isso é prejudicial
Eu acredito que sim, porque a gente está emanando vibrações e potencializando de uma certa forma. É aquele espírito, por exemplo, amigo que vem querer ajudar a gente e, de repente, ele não tem condições ainda vibracionais para ajudar e ele atrapalha. Então, a gente que está encarnado, a gente também tem essa conexão com o outro que a gente ama e o nosso sofrimento a gente causa no outro e o sofrimento do outro que a gente não consegue resolver, né? Aham. Eu acho muito complexo. Como é que a gente consegue você falou em meditação, você falou né, nas terapias, mas é um conjunto complexo, né? Uma ligação entre as famílias, né? Entre os amores, vamos dizer, essas relações que a Aham. gente cria. E como a gente lidar com isso? Tá. Mônica, é assim, ó, não existe, sabe que não existe uma resposta única, mas o que que a gente precisa ter claro para a gente? Que nós somos espíritos, né, que estamos em evolução. A gente não vai dar conta de tudo nessa existência. Por exemplo, assim, as mães, na maioria das vezes, as mães não querem que os seus filhos sofram. Só que quando você não quer que seu filho sofra, você não quer que ele passe pela experiência do aprendizado. A gente pode amar as pessoas, mas a gente tem que respeitar o livre-arbítrio delas. Então, por exemplo, assim, ó, vamos tentar pensar assim, um pai e uma mãe que queiram que o filho curse medicina porque ele vai ganhar melhor, né? Só que aí a alma daquele jovem, ele quer ser músico. Tá? Então, ou seja, assim, ó, ele toca muito bem, ele canta muito bem. Ah, mas tem essa crença de que músico não ganha bem. Tudo bem, mas e quem é que diz que ele não vai ser um músico de sucesso se ele puder fazer uso daquilo que a alma dele está conduzindo ele, tá? Então, o que que a gente precisa entender? Que nós não somos donos de ninguém. Né? Então, por exemplo, assim, a gente ama as pessoas e a gente não gostaria que elas sofressem, mas às vezes elas fizeram escolhas equivocadas. Então, ou seja, um pai e uma mãe que educaram um filho, que tiveram todo o amor do mundo, com aquele filho ele opta por fazer o uso abusivo de drogas. E o pai e a mãe estão ali junto, oferecendo ajuda e tudo, e o filho não quer. Então, ou seja, assim, ó, são situações que são desafiadoras para nós e que a gente quer ajudar, mas que às vezes a gente não tem como ajudar, porque a pessoa naquele momento ela não está aceitando. Ó, começou o temporal, Maria, que eu te falei. Estamos aqui no temporal, gente. Tá? Se cair a conexão, vocês já sabem o que que é. Então, ou seja, é desafiador, como tu disseste mesmo, Mônica, mas a gente precisa entender que a gente também tem que respeitar, assim como Deus respeita o nosso processo evolutivo. Porque se a gente parar para pensar, nós recebemos esses ensinamentos do Cristo há mais de 2000 anos. Mas se a gente recebeu há mais de 2000 anos, por que que a gente ainda está aqui sofrendo? Né? Ou seja, o Espírito de verdade, ele nos diz lá no Evangelho, né, que a doutrina ela é pura, né? Mas as distorções que existem é por causa da criatura humana. Tá? Então, ou seja, se nós temos Jesus como terapeuta, o Evangelho como um tratado de psicoterapia, né? Por que ainda estamos aqui sofrendo? Porque a gente não cumpriu com as leis de Deus. A gente está teimando em fazer do nosso jeito, né? Quando que a gente já tem esses ensinamentos para que a gente torne a nossa vida um pouco mais leve. Nós vamos sofrer quando alguém que a gente ama está em sofrimento? Vamos. Nós não temos como ser indiferente à dor do nosso semelhante. Né? Mas a gente também tem que respeitar o livre-arbítrio do outro. E quando a gente quer que o outro faça aquilo que a gente acha que é bom para ele, mas que no fundo é bom para nós, a gente está desrespeitando o livre-arbítrio do outro. Então, a gente está fazendo com que ele haja ao contrário daquilo que ele buscou como experiência, tá? Às vezes é uma experiência desastrosa, né? Vamos tentar pensar assim, às vezes, né, a gente precisa respeitar que o nosso filho fez a escolha de um casamento, né, que é abusivo, uma relação abusiva. Qual é o pai, qual é a mãe que vai querer que seu filho se relacione, que tenha uma relação abusiva? Ninguém vai querer que os filhos sejam maltratados. Mas a gente não tem como obrigar, a gente tem como conversar, estimular, dialogar, mostrar, né, e fazer muita prece.
né? Porque aí Chico Xavier também nos diz o seguinte, que a prece de uma mãe arromba as porteiras do céu. Né? Então, ou seja, nós não temos essa resposta pronta, mas a gente tem sim como ir buscando caminhos dentro daquilo que a gente já aprendeu na doutrina espírita e que a Joana tanto nos enfatiza. Quando a gente faz o autodescobrimento, Mônica, o que que a gente faz? A gente não fica arrumando desculpas para se melhorar, a gente não fica achando culpados, a gente toma atitude lúcida, fazendo consciência, fazendo escolhas que às vezes podem ser até dolorosas, quando você precisa dizer não para alguém que tu ama. É uma escolha dolorosa, mas às vezes esse não é o que vai fazer a pessoa conseguir mudar a sua conduta, né? Ter uma conduta que seja mais condizente, mais adequada, né? Então, se você cria o seu filho dentro dos ensinamentos, dos preceitos morais, né? Fazendo evangelização, com o evangelho no lar, recebendo a fluidoterapia, né? Frequentando a casa espírita junto conosco, nós estamos, sim, oportunizando para ele, para que ele, no momento de dor e de sofrimento, ele saiba que ele pode contar com alguém maior que Deus, né, que não pune, que não castiga. Então, ele vai desenvolvendo desde pequeno a fé. Quando você desenvolve a fé, né, as pessoas têm esperanças de dias melhores, elas sabem que elas não estão só. Né? Então, ou seja, desenvolver essa consciência de Deus como Pai naqueles que estão conosco na caminhada e em nós mesmos nos fortalece para vencer essas adversidades do cotidiano, que faz parte do nosso processo de aprendizado. Eu não sei se eu te respondi. Respondeu sim. Obrigada, viu? Eu compreendi. Eu sei que é muito complexo, né? E Uhum. cada situação, a gente vai modificando também, né? Como você falou, Isso, esse autoconhecimento e o sofrimento, ele proporciona isso. Ele isso. proporciona essa mudança interior também, de que a gente tem que caminhar e compreender. Tanto é que tem coisas que hoje que eu vejo, né? Há um tempo atrás, eu talvez me desesperasse, mas hoje já não me desespero. Então, já Uhum. progredi um pouquinho, né? Eu É, compreendo. Muito obrigada, Mariana. isso, eu te agradeço. A gente desenvolver a resiliência, né? A Resiliência. resiliência não é você ficar acomodado, quieto, não. Resiliência é você entender, né? Que você passou por aquela dor, mas que existe sim, né? Um pai junto contigo para que você possa fazer essa caminhada, né? Tá? Desenvolver essa potencialidade, né? Então, aquelas pessoas que são resilientes, elas têm um olhar diferente para a vida. Então, assim, o sofrimento, ele é opcional, sim, porque é a forma com que tu olha para ele, né? Nelson Mandela, que esteve preso, né, por 27 anos numa prisão bem pequenininha, quando ele saiu da prisão, ele disse o seguinte, assim, ó, que ele sabia que ele tinha que, no momento que ele saísse da prisão, ele teria que deixar o ódio para trás, senão ele ia permanecer prisioneiro, né? Então, olha que olhar lindo em relação a tudo que ele passou, né? Então, ou seja, em nenhum momento ele se vingou dos seus algozes, pelo contrário, ele fez uma vida que nem Viktor Frankl, digna de ser vivida, com o exemplo, Muito bom. Muito tá? obrigada. Obrigada, Mariana. Peraí, peraí. Obrigada, Mariana, por hoje. Muitas reflexões para as próximas semanas, não é? Aham, E no ano que vem, a gente vai se encontrar aqui novamente, né? Mas com por hoje certeza. queria agradecer e fazer o nosso último pedido, se você poderia encerrar o estudo de hoje fazendo a nossa prece de Claro, aumento, claro que né? sim, faço Eu, sim, faço sim. Eu acho que é importante vocês, né, poderem estar lembrando que vocês vão ter a continuidade depois do sofrimento, tem mais outras duas etapas que os nossos companheiros depois vão dar continuidade em relação ao sofrimento, né? Então, com certeza é um tema que vai ser bem debatido, que, né, vai cada vez mais ampliar a nossa percepção em relação a isso, tá bom? verdade. Eu Então espero que tá, nos próximos queridos.
Desejo a vocês assim um feliz Natal, né? E um ano novo cheio de alegrias e esperanças, tá bom?